Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, na sequência de tudo aquilo que estamos lendo e refletindo essa semana, o capítulo 10 de São Mateus, que é o capítulo das ovelhas sem pastor e da escolha dos pastores, dos discípulos. Nós ouvimos aqui Jesus dizendo então aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes e simples. Prudente como uma serpente é capaz de ser prudente, e simples como as pombas. Ovelhas no meio dos lobos. Então aqui, já termina hoje, agora, aqui, nesse momento, para quem está acordado, esse nosso romantismo com as pessoas, com o mundo, esse nosso susto, esse nosso, meu Deus, por quê? Diante da perseguição, da tiração de sarro, da contrariedade, da negação de Deus. O nosso problema é que a gente sabe muito pouco de Bíblia e muito pouco de Deus através de Deus mesmo. A gente pega, por exemplo, Jesus e fantasia, aí a gente cria tudo aquilo que a gente acha que deveria ser. A nossa cabeça aumenta, amplia. Aí a gente associa essas imagens, Papai Noel, Coelho da Páscoa, né? Virgem Maria com o menininho. Último dia de Sinana, Jesus, noite feliz. E a partir disso, a gente constrói uma ideia de vida, de Deus, de mundo, de sociedade, de igreja e do outro. Por isso que a gente vive assustado, frustrado, com medo, decepcionado, desanimado e precisando dar um tempo. Sabe? Porque o nosso Deus é fruto do nosso analfabetismo. Meu irmão, há 2000 anos atrás, Jesus disse assim: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Qual é a parte que a gente não entendeu? Que esse mundo está rodeado de lobos e que nós estamos no meio deles, dos lobos. E se eu estou no meio dos lobos, logo o lobo tem que estar no meu ambiente de trabalho, de estudo, de família e de igreja. Porque onde é que você está no mundo? Você está em algum trabalho, em algum ambiente de trabalho ou estudo. Você está em algum ambiente familiar e você está dentro de uma igreja. Onde é que você achou que ia estar o lobo? Por que você se assusta tanto quando no teu ambiente você vê que tem lobo?
Por que que isso te escandaliza? Por que que isso te fere? Por que que isso te desanima? Porque a gente pega Papai Noel, Coelho da Páscoa e Noite Feliz e desenvolve uma interpretação da vida e do como as coisas deveriam ser, só que isso não corresponde à verdade. Jesus disse que nós somos enviados como ovelhas. Aquele bicho fofucho, quieto, isso é a ovelha, né? Fofucho, quieto, tchucu, 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 pomponzinho. Porque no fundo é isso que a gente, apesar das nossas imperfeições, no fundo é isso que a gente se torna, uma ovelha, obediente, silenciosa, não queremos fazer mal para ninguém. Você que está querendo fazer mal para alguém, você sente vontade de fazer mal para os outros? Quando você sente vontade, você se sente culpado, graças a Deus. Você pensa 1000 vezes no outro, é ou não é verdade? Quantas coisas você tem, às vezes você não faz nem coisa que é até certa, mas para não chatear, para não atravessar, para não constranger. Esse é o cristão, ele é uma ovelhinha. Agora, os outros são lobos. Tem muito lobo por aí. E se Jesus mandou eu tomar cuidado com o lobo, é porque o lobo está no meu raio de alcance, de existência e de convivência. Portanto, trabalho, família e igreja. É onde estão os lobos. É onde estão as pessoas que se convertem só por fora e não por dentro. É onde estão as pessoas cujo Deus é o próprio ego, o próprio eu. Eu quero ser feliz. Eu estou morrendo de vontade. Eu não fico sem. É no trabalho, na família e na igreja que tem gente que vende a mãe e entrega embrulhada para ter o que quer, para viver o que quer. É no trabalho, é na família e também na igreja, na comunidade religiosa que estão as pessoas que, antes a mãe dele chorar do que a minha. Essas lógicas perversas do mundo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não leva o desaforo para casa, o mundo é dos espertos. Isso está lá onde você trabalha, onde você convive, onde você reza. A igreja está cheia de lobo mundano, porco, safado, vagabundo. Assim, de cretino, de hipócrita. Assim, de gente querendo atualizar a igreja, mudar o evangelho, mas que vai entrar na fila da comunhão, sem dor nem pesar. Então Jesus está dizendo para você e para mim, olha, essa verdade que longe de nos tornar pessoas frustradas, medrosas, não, pessoas realistas, menos feridas, menos escandalizadas, menos ai, menos ui, menos ó. Porque o demônio adora causar escândalo e sentir que você ou eu estamos, eu não acredito, eu não aceito. Se eu fosse você, eu começava a acreditar e começava a aceitar. É o único remédio que tem. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E aí Jesus vai dizer, sejam, portanto, prudentes e simples. Prudente como a serpente. A cobra, meu irmão, não fica se mostrando, fica. Tanto é que você pisa sem querer. A cobra, ela não fica como um pavão se mostrando. Não é assim? Ou alguém faz tiro ao alvo com cobra? Não tem isso, tem? Vou caçar cobra. Não, você caça javali, caça não sei o que, quem gosta dessas coisas. A cobra não se mostra. A cobra sabe passar desapercebida. Portanto, a prudência da serpente. É um bicho mau a serpente, mas ela tem uma qualidade. Olha só, a gente pode aprender com todo mundo, hein? Até com a serpente. Você pode aprender com todo mundo, até com o pecador você pode aprender alguma coisa. E olha lá, a virtude da serpente é a prudência. Ela é discreta, ela calcula o risco. Meu irmão, minha irmã, você e eu já vamos passar perrengue na vida naturalmente. A gente não precisa caçar confusão. Sabe, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender. A gente nunca deve entrar numa luta que a gente não tem o que ganhar. A gente nunca deve entrar numa discussão que a gente não tem o que ganhar. Entende isso?
A gente nunca deve entrar numa polêmica onde a gente não tem o que ganhar. E quantas vezes a gente faz isso, não é? Porque o sangue ferve, porque a gente tem a nossa vaidade pessoal também, o nosso orgulho, a gente quer se defender, onde já se viu. Eu só quis ajudar, agora quem é ela que nunca fez nada para ninguém ir lá no grupo da família colocar aquilo? E aí a gente entra numas lutas que se a gente ganhar, a gente não ganha nada. Tem gente que é tão pequena, tão baixa, que se você ganhar dela, você não tem nem o que levar. Né? Então não entre nisso. A prudência da serpente, né? Não se expor gratuitamente ao mal. E a simplicidade da pomba. A pomba, ela é simples. Ela é fácil. Ela é desapegada. Tenta pegar a pombinha. Você vai pegar a pombinha, o que ela faz? Ela manda a gente esperar que ela precisa organizar a mudança antes dela se mudar desse galho para o próximo. Você vai pegar a pombinha, ela já está livre, né? Vai embora. A simplicidade das pombas, que não fazem mal para ninguém e que não estão apegadas a nada, que são rápidas de fugir, que se adaptam facilmente a qualquer galho, né? A qualquer nova realidade. A pombinha, ela vive, não é isso? Da simplicidade das coisas. E aí Jesus vai dizer mais para os seus discípulos: cuidado com os homens. Vai lá, de novo, cuidado. Eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão, sereis levados diante de governadores e de reis por minha causa. E aqui está, queridos irmãos e irmãs, a causa de Jesus, muitas vezes, provoca ódio e provoca perseguição. Por minha causa. Então, de novo, a gente precisa fantasiar menos e conhecer mais. A gente precisa entender esse combate espiritual que existe entre o bem e o mal dentro dos corações e das mentes. Às vezes a gente atribui ou só consegue associar a essas palavras pesadas: ódio, perseguição, calúnia, mentira, guerra. A gente só consegue associar a essas coisas iniciativas muito ruins, que até justifiquem, não é? É igual você quando seu filho chega em casa chorando que apanhou na escola ou apanhou na rua. Primeira coisa que você pergunta, bom, pelo menos deveria: o que você aprontou? Não é? Nós que somos mais antigos, se a gente chegasse em casa chorando ou com um bilhete da escola, a gente era culpado, não tinha como se explicar para a mãe. Tinha? Não tinha. O que você aprontou? Nada. Aprontou. Ninguém apanha de graça. Hoje em dia é diferente, né? Hoje é diferente. Se chegar chorando, chegar não sei o quê, a mãe vai bater em todo mundo. Não é isso? Mas a gente que foi criado num mundo que produzia ser humano, o que você aprontou? Ninguém apanha de graça. Então, é natural ao ser humano que é bom conseguir associar apenas coisas ruins a coisas ruins. Você fez algo ruim, recebeu algo ruim. Mas a experiência nos diz que nem sempre é assim. Coisas ruins são o modo de pagar gente boa em muitas situações. O bem também provoca ódio. O bem também provoca o pior dentro do ser humano. Porque o bem revela. Hoje é dia de Santa Paulina, santa brasileira, né? Não nasceu no Brasil, mas aqui cresceu e se fez. Madre Paulina. E a história dessa mulher é um absurdo, né? Um absurdo de santidade, de bondade, de generosidade. E o que ela ganhou com isso, né? Como essa mulher foi injustiçada, perseguida, silenciada dentro da igreja, dentro da própria comunidade dela. Uma ovelhinha rodeada de lobos. Então, meus irmãos, muitas vezes o ódio devolvido sobre alguém não é fruto de uma atitude ruim. Pelo contrário, às vezes é fruto de uma atitude boa. Porque o bem, ele questiona, ele provoca o mal. Porque o bem, ele aguça o mal. É por isso que a gente sofre às vezes pequenas perseguições na vida, pequenos entraves na vida, né? Porque mesmo um bem não tão grande provoca as pessoas. Gente, as pessoas têm ciúme, têm inveja, se sentem ofendidas por quase nada, sabe? E talvez mesmo você, às vezes se esforçando para ser prudente como a serpente e simples como a pomba,
Mas você não passa tão desapercebido assim. As pessoas estão vendo que você é uma pessoa corajosa num mundo de medroso, que você é uma pessoa bem disposta num mundo de gente preguiçosa, que você é uma pessoa fraterna num mundo de gente egoísta, que você tem espiritualidade num mundo de gente louca, barulhenta, seca, idólatra, que você é puro num mundo de gente depravada e adúltera, que você é honesto num mundo de gente que conta moeda, é avarento e mentiroso e bandido. Essas coisas começam a provocar a gente, começam a provocar o mal. Entende isso? Olha lá o que diz o Evangelho: por causa do meu nome levarão vocês diante de governadores e reis. Irmãos e irmãs, quem eram os discípulos? Uns bando de homem pobre, falando de um negócio que não dá para enxergar, que é Deus. O que o governador e o rei, com tanta coisa para fazer, tanto dinheiro para gastar, tanta guerra para fazer, tanto adultério para cometer, por que eles estão incomodados com Pedro, Tiago, André, um pescador? Que mal ele te faz? Muito mal. Ele pode não mexer no meu dinheiro, ele pode não mexer, né, sabe, nos meus poderes humanos. Mas esses pescadores questionam, nem sabem, coitados, mas estão questionando minha maldade, minha preguiça, minha avareza, minha idolatria, minha sem-vergonhice, minha segurança. É por isso que o Evangelho incomoda tanto, porque o mundo é baseado no quê? Dinheiro. Dinheiro, essa é a lógica do mundo, dinheiro, pé de meia. Aí você vê um cara perdendo o dia de serviço para falar de Deus, perdendo o dia de serviço para evangelizar os outros. Então por detrás do você é boba, você não sei o quê, de novo, não para em casa. Junto com tantas outras coisas, no fundo tem, para de questionar minha idolatria ao dinheiro. Para de idolatrar minha... Gente, tem gente que tem no banco o suficiente para viver 3 vidas. 3. Ai, eu sou muito ingênuo. Tem gente que tem no banco o suficiente para aposentar o tataraneto. O menino não nasceu, ele já é aposentado. Aí ele vê você, que trabalha informal, sem carteira assinada. Eita, perdendo uma diária, um dia de serviço. Não me lembre que eu tenho dinheiro no banco para viver 4 vidas. Não me lembre isso. Incomoda mesmo. Então o que um governador lá do tempo, né? O que os imperadores, é o Pedro, cheira peixe, é pescador. Coitadinho, nem escrever sabe. Pedro nem escrever sabia. Quem escrevia para ele era Marcos, o autor do Evangelho. Nem escrever sabe. Mas a santidade incomoda, o bem questiona, a luz arde no olho de quem está nas trevas, meu irmão. É assim que é a vida. E aí olha lá o que diz Jesus, né? Agora presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Tudo isso por minha causa. Porque tem gente passando os mesmos perrengues, mas não é por causa de Jesus, não. É porque você fala demais e não tem a prudência da cobra. É porque você inventa demais e não tem a simplicidade da pomba. O que tem de gente aí se estrepando com os outros, não tem amigo, não tem vínculo social, não tem nada. Sobretudo mulheres, vou falar, mulherada. Sobretudo mulheres que vêm chorar no pé do padre, que se sente excluída, que não tem nananana, mas não vai 5 minutos para eu ver que você é mandona, mais macho que o próprio marido, xerifona, controladora, seca igual farinha, inflexível e destemperada. Quero assustar ninguém não, mas um bom padre não precisa mais do que 5 minutos para saber tudo isso. Claro que não fala, né? Essa devolutiva nem sempre você faz ou faz com muito jeitinho. Meu anjo. O que tem de mulher aí que não se dá com ninguém, aí você pega a birra da tua nora e fica dizendo que a tua nora é mundana. Um pouquinho ela é, mas que a senhora é chata, como o cão também. Hã?
Olha, eu acho que a própria Madre Paulina não ia querer ser sua amiga não, viu? E olha que ela aguentava sofrimento. Eu acho que a Madre Paulina, no almoço de domingo, ia querer sentar longe da senhora, porque a senhora não tem outro assunto, a senhora está entendendo? Isso vale para os homens em escala bem menor, e isso que eu estou falando não é machismo. É fato. Certo? É fato. A vida diz que é assim. Estou sendo machista, não. Mulherada, mulherada, mulherada. Minhas beatas aí, ó. Fã clube aí. Bora lá, né, meu anjo? Tem gente aí que não arruma emprego, ou perdeu o emprego, e não é porque você é de Jesus, não, é porque você é chata, medrosa e improdutiva. Tem uns beatos aí no meu fã-clube, que o senhor não vai para frente também com nada. É ogro, é tosco, é mimado, é emburrado. Tem que explicar 1000 vezes a mesma coisa, para na 1001 fazer errado igual as outras 1000. Aí perde emprego, não é porque eu rezo o terço e meu patrão toma uma cervejinha. Não, é porque você é emburrado, teimoso, improdutivo, ignorante como uma mula. Entendeu? Porque não tem a prudência da serpente. Gente, nesse mundo, não só de homens hoje, das mulheres também, mas de pessoas fanatizadas com política. Você tem certeza mesmo que no grupinho da empresa, da família, você vai jogar esse videozinho? Dizendo que o seu é Deus e o do outro é demônio? Você tem certeza? Meus irmãos, será que muito do que a gente sofre é de tão santo que somos? Ou será que não faltou a prudência da cobra, a simplicidade da pomba? Não entra na luta que você não tem o que ganhar. Mas voltando, fecha parênteses. Por minha causa, disse Jesus. Por minha causa. E sim, a causa de Cristo provoca ódio, provoca raiva, provoca inveja, provoca ciúme. E Jesus diz, mas é ocasião de dar testemunho diante deles, diante das nações. Né? Olha, gente, quando os mártires foram perseguidos, vamos pensar lá no tempo de Roma, foi a ocasião do nome de Jesus ser dito dentro de um palácio. Né? Porque o homem do palácio não ia descer lá embaixo para ouvir, ia. Não, então a perseguição faz o apóstolo subir lá em cima. Ocasião para dar testemunho de mim. E aí Jesus diz, quando vos entregarem, né, não fiqueis preocupados com o que falar, o que dizer. Naquele momento você vai saber o que dizer. Como muita coisa na vida, né? Começa que você consegue terminar. O que eu falo para ela, padre? Não sei, começa a falar que você fala. Já viveu isso na vida? Como é que eu me desculpo com fulano? Como é que eu conto tal coisa para fulano? Como é que eu dou tal notícia? Abre a boca e começa. Que as palavras vêm, né? Como tudo na vida. Mas sobretudo o testemunho de Deus, ó. As coisas de Deus. Como é que eu vou... E tem gente que sofre, né? Nossa Senhora. Você quer ver chamar alguém para dar um testemunho? Tem que pegar de supetão. Tem que pegar às vezes meio na hora. Por quê? Porque se você falar 5 dias antes, é 5 dias que não dorme, não come, não bebe, fica com diarreia. A pessoa chega aqui desnutrida. Né? É que sistema de coisa de pandemia, tanta coisa muda, mas às vezes quando eu preciso... retiro de carnaval que a gente teve apesar da pandemia, né? Uma correria, tal. Falei, vou pegar fulana para conduzir um momento ali no palco para mim, enquanto eu vejo outra coisa. Eu pensei isso logo cedo. Falei, não, se eu falar, ela não toma café, não almoça e não volta à tarde. Deixa faltando 2 minutos. Você pega a pessoa pelo braço, vem cá, e já vai entregando. Eu preciso, não posso estar aqui. Você vai conduzindo isso aqui para mim? Ai, padre, é minha Nossa Senhora. Como é que eu faço? Começa a falar. Começa que vai. Então o que Jesus está dizendo para você e para mim? A gente se preocupa demais, planeja demais. Na hora vem. Na hora sai, né? Será indicado. Porque com efeito não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai que falará através de vós. E aí já estava bom, né? Dá para piorar um pouco. O irmão entregará à morte o próprio irmão.
Ó, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, dentro da casa, dentro do lar, no mesmo sangue e sobrenome, um contra o outro, por causa do nome de Jesus. E aqui está, meus irmãos, a gente precisa aprender a não pessoalizar tanto as coisas. Não é contra você. A pessoa até gosta de você. Não é assim? É o que eu escuto muito, é isso. Não, padre, ele é um amor. Ele tem as qualidades dele. A gente já se acostumemos. O problema mesmo é quando ele me vê indo para a missa. Aí ele incorpora um negócio nele lá. Volto, me chama de tudo que é nome. Mas no outro dia ele tá bom de novo. Tá vendo quando não é contra você, é contra Jesus em você. Porque veja, meu irmão, presta atenção numa coisa que o padre vai te explicar aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender que as coisas que aconteceram acontecem. E que os personagens que viveram, vivem, e somos nós. Portanto, há 2000 anos atrás amaram Jesus e há 2000 anos atrás enfiaram o prego na mão dele. Há 2000 anos atrás renunciaram tudo por Jesus e há 2000 anos atrás chamaram ele de demônio, picareta e vagabundo. Há 2000 anos atrás andavam distâncias para ouvir Jesus e há 2000 anos atrás quem estava pertinho não ouvia. Porque dizia, mas a mãe dele, o pai dele, o irmão dele não é daqui. Há 2000 anos atrás, alguém ajudou Jesus a carregar a cruz. E há 2000 anos atrás, pelo sim, pelo não, alguém enfiou uma lança nele. Há 2000 anos atrás e hoje. Hoje Cristo também vai ser amado ou crucificado. A história é todo dia. Você consegue entender isso? Que o Evangelho, Cristo nosso Senhor, o Alfa e o Ômega, o Eterno, ele não é uma história de 2000 anos, ele é hoje. E se ele é hoje, quem é o soldado com a lança hoje? Quem é o sirineu carregando a cruz hoje? E se ele é hoje, quem é o jovem rico apegado nas suas moedas hoje? E quem é o discípulo que deixa tudo e anda com ele hoje? É por isso que as coisas acontecem hoje. Só que hoje, Cristo, o corpo de Cristo é quem? A igreja, os cristãos. Quando Paulo, no caminho de Damasco, indo matar mais gente, prender, espancar e matar, cai pelo caminho. E Cristo se manifesta ele como numa luz. Não é isso que diz a palavra? Que ele fica cego. Todo mundo vê uma luz que cega, mas só ele escuta uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu persigo ninguém aí de cima, não. Eu estou querendo chegar lá no final de Damasco, lá e dar uma surra num bando de cristão idiota. Uns malucos. Saulo, por que me persegues? E quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Jesus hoje tem um corpo. O corpo de Cristo é a Eucaristia e a igreja. Por isso que não tem Eucaristia em casa. O corpo de Cristo. Aí você fala amém. Quando a gente comunga o corpo, sangue, a alma, a divindade e a igreja dele. A comunidade dele. Entende isso? Então, meus irmãos, olha o que Jesus está nos dizendo aqui. Às vezes a gente escuta essas coisas. E o padre aqui dizendo, não é contra você mesmo, é o Cristo que está em você. Entende isso? Porque hoje é para você, para mim, para todos, os mesmos dias dos dias bíblicos. Hoje ele vai ser amado e seguido, rejeitado ou traído. Hoje, nesses personagens. Só que ele mesmo não está aqui. Cadê Jesus? Cadê ele? Está em você, está em você, está em você, está em você, está em mim, está em nós. É diante dele, presente no mundo hoje, através da igreja.
e daqueles que fazem a igreja ficar visível que ele é amado ou odiado, bem falado ou caluniado. É hoje. É por isso que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, na primeira vez que Pedro e João vão presos e tomam uma surra bem tomada, e aí eles são libertados, depois de ser espancados, né? Eles falam assim, ó, nós vamos soltar vocês dessa vez, mas vocês não falam mais desse Jesus de Nazaré aí também, hein? Espero que vocês tenham aprendido. Diz lá que os apóstolos, os discípulos saíram felizes e alegres, sem o couro das costas, tudo inflamado. Felizes e alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles entenderam o quê? Hoje é como aquela eterna sexta-feira santa lá. Hoje Jesus vai ser espancado, porque tem quem hoje vai espancar Jesus. Quem é que foi escolhido para ser Jesus espancado? Aí Pedro falou, eu, João, nós dois. E um olhou para o outro e falou, rapaz, que honra, hein? Que honra ser escolhido para ser Jesus. Caramba, bicho. Esse cara sou eu, hein? E voltaram inchados, inflamados, doloridos e alegres. Porque entenderam? Você acha que o chefe da sinagoga, você acha que o dono do templo, você acha que o Herodes está preocupado comigo? Vamos imaginar Pedro falando, João, você acha que homens tão ricos e poderosos, rapazinho, estão incomodados com nós dois? Nós dois é dois pescadores, eles estão incomodados. Ó, que honra, João, pelo Cristo que há em nós. Ó só, que chique que nós é. De pescador a outro Cristo. Que honra. Meus irmãos, não é contra você, você mesmo, não é contra eu. Gente, eu faço mal para quem? Pelo amor de Deus. Eu vou falar porque eu sei que não vai sair daqui. Eu não fazia mal nem para os meninos do jiu-jitsu, que eu só apanhava lá. O William, amigo nosso aqui da igreja aqui, o William Thiago. O Carlos Schaeffer, está aí para contar, para não deixar eu mentir. Treinava jiu-jitsu com eles lá. Quantas vezes, no meio da luta, eles tinham que falar para mim, padre, faz assim que assim o senhor ganha de mim. Olha que humilhação para um homem, gente. Eu ofereço risco para quem, Jesus? Eu obrigo quem a fazer o quê? Eu tenho o poder de obrigar alguém a fazer o quê? Nada. Mas você precisa aprender isso. Não é eu, é o que está em mim. Que honra, né? A gente ainda é meio mundaninho também, a gente se dói, a gente fica meio assim. Passou já também. Porque não é você. Você nem é tão importante assim, não. Nem eu. A gente é importante ou incomodante, se é que existe essa palavra. A gente é importante ou incomodante pelo que contemos, pelo que carregamos. É aí que está a coisa. E é a glória do discípulo, né? Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. E de novo, pequeno parênteses, gente. Se for para ter algum ódio sobre mim, se for para ter algum ódio sobre você, que seja por causa do nome dele, e não porque nos faltou a prudência da cobra e a simplicidade da pomba. Porque não é gostoso saber que tem gente nos odiando. Não é gostoso. É um sentimento esquisito. Quando você sente no olho do outro que se ele pudesse ele te matava. É um sentimento esquisito quando você sente no outro que você não é bem-vindo, que você tira dele a paz, o sossego. É ruim sentir que a gente causa isso no outro. Não é gostoso, não. Saber que você não é bem-vindo, bem-quisto. E quando você chega o assunto diminui e todo mundo espalha a roda, não é gostoso. Mas que seja então pelo Cristo que a gente contém e não porque falta a prudência ou a simplicidade. E aí Jesus diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, é muito mais importante como se termina do que como se começa. Quem perseverar até o fim. Por isso que de vez em quando a gente precisa renovar a nossa fé, renovar as nossas compreensões, renovar o nosso coração, para que depois de tanto tempo, tão perto do fim, a gente não acabe desistindo de cansaço,
de desânimo, de decepção, de trauma. É por isso que de vez em quando a gente precisa abrir o coração, dar uma chorada, partilhar com gente que a gente sabe que é como um túmulo, que é irmão mesmo, que morre abraçado com a gente, se for preciso. Entendeu? Não é rodinha ao redor com muita gente, não. Por quê? Porque olha o que Jesus está dizendo. Quem é que se salva? Quem no fim está na perseverança. No céu não entra ninguém por tempo de serviço. Isso funciona na terra. Aqui por tempo de serviço, você entra na aposentadoria. Né? Não é assim? No céu ninguém entra por tempo de serviço. Vamos pensar eu. Morro com 80 anos de idade. Bastante, hein? 80 anos. Mas já desde os 65, eu ando meio frustrado, meio cansado, meio desanimado. O que adianta? Não resolve, que esse povo só se veja, joga a vida fora, tanto que eu fiz, tanto que eu fui. E aí, desde os 65 anos, sou eu um homem melindroso, não rezo, não confesso, não comungo. Mas até os 65 anos de idade, trabalhei igual um camelo para Jesus. Quanta gente assim, hein? De novo, porque fantasia um Deus e uma realidade. Porque soma Papai Noel, Coelho da Páscoa e Noite Feliz e faz bobeira dentro da cabeça. Porque a realidade diz, não é tempo de serviço. É como você está no último dia, como você termina. Como disse Paulo domingo, completei a corrida. Não adianta você olhar para Jesus e falar, tinha 100 quilômetros para correr, corri 78. Só faltou 22. Pois é, faltou 22. Faltou 22. Completei a corrida. Quem perseverar até o fim. Por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa aprender a zelar de nós mesmos também um pouquinho. A gente precisa aprender os nossos autocuidados com a gente mesmo, para a gente não fundir o motor antes do fim. Entende? Para a gente não ficar sem perna antes do fim. Quem perseverar até o fim. O que eu preciso fazer para eu conseguir perseverar até o fim? Cada um sabe de si. E para conseguir perseverar até o fim, todos nós entendemos que a gente precisa começar a fazer coisa que ainda não está fazendo, parar de fazer coisa que está fazendo, se aproximar de algumas pessoas que estão longe e se distanciar de algumas pessoas que estão perto. Vamos de novo, que isso aqui vale ouro. Para perseverar até o fim, claro, a graça de Deus, rezar, isso está pressuposto. A comunhão, isso está pressuposto. Mas para perseverar até o fim, gente, em qualquer coisa na vida e também na fé, eu preciso olhar para a minha vida hoje e entender o que eu preciso começar a fazer que eu não estou fazendo, o que eu preciso parar de fazer que eu estou fazendo. Eu preciso me aproximar de quem que é meio distante de mim e seria tão bom ter perto. E eu preciso ficar longe de quem que está tão perto e é tão perigoso ter tão perto assim. 4 coisinhas aí, ó. Tem gente anotando em casa, quer pegar uma caneta? Vou repetir para você. Para perseverar até o fim, o que eu preciso começar a fazer que eu não estou fazendo, ou não estava, ou não faço com fidelidade? O que eu preciso começar a fazer? O que eu tenho que parar de fazer? De quem eu preciso me aproximar? De quem eu preciso me distanciar? Ó, 4 coisinhas. Que se a gente também não entender essas 4 coisas, gente, a oração fica sem fruto e a própria comunhão não dá efeito na vida da gente. Talvez seja por isso que a gente reza, a gente comunga e não anda. A gente reza, a gente comunga e não avança e está desistindo e ficando para trás. Talvez seja por isso que muita gente rezou bastante, comungou muitas vezes e não foi até o fim. O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso parar de fazer? De quem eu preciso me aproximar e de quem eu preciso me distanciar? Se a gente não entender essas 4 coisas aqui, a gente não consegue ir até o fim. A gente funde um motor antes da hora, antes do fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, com a leveza e a simplicidade das pombas, quando vos perseguirem numa cidade, foge para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer tudo que vocês têm que percorrer antes que venha o Filho do Homem. Quando vos perseguirem numa cidade, foge para outra, mas não deixe de ser cristão.
Não se atole na cidade que te persegue. Vai para outra. Quando te perseguir numa amizade, foge para outra, mas não deixe de ser amigo das pessoas. Vai ficar trancado dentro de casa agora. Ninguém presta, ninguém me ama. Quando vos perseguirem num emprego, não sei, foge para outro, mas não deixe de trabalhar, né? Vamos sustentar você agora, porque quando você vai trabalhar, você passa estresse. Aqui. Mas foge para outro, mas não deixe de trabalhar. Quando vos perseguirem num grupo, num campinho de futebol lá, foge para outro. Não tem um campo só na cidade. Joga a bola no outro. Não deixa de jogar tua bola, não. Entende? Quando vos perseguirem na duplinha, no triozinho de fazer caminhada, foge para outro, mas não deixe de caminhar. É bom para o seu coração, para o teu colesterol. Não deixe de fazer caminhada. Foge para outro. Não muda você, não mude eu, entende? Olha o que Jesus está dizendo. Deu errado aqui? Faz lá. Não para de fazer, não para de ser. Foge para outro. Porque até que venha o Filho do Homem, isso não vai ter nem mudado, nem acabado. Até que venha o Filho do Homem, ele é amado ou crucificado naqueles que o seguem, naqueles que o amam. Vamos ficar em pé?